Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos no auge das nossas escolhas. Estamos vivendo com Jesus há mais de 2000 anos. Eu digo há mais porque somos os mesmos espíritos que estiveram na era após pré-história, porque fomos criados simples e ignorantes, né? Partícula átmica. E ao longo do tempo a gente vem evoluindo até o momento, passando pelos vários reinos, o vegetal, o animal, até chegar no reino hominal, através da vertente dos primatas, dos homo sapiens, dos cromagnos. E nesse período nós preparamos o nosso cérebro para que o momento da razão chegasse. E quando chegou o momento da razão, Jesus estava intensamente em nossas vidas. E nesse momento, o que ocorreu? Ele nos deixou várias pérolas quando esteve conosco. Ele falou: agora é a hora, eu preciso ajudar os meus irmãos, os meus companheiros, de forma mais ativa. E aí Jesus saiu do seu sublime momento de espírito de escol e se fez homem, assim como nós, como todos nós, encarnando no planeta Terra, encarnando, não reencarnando, porque Jesus não esteve conosco no físico, mas espiritualmente nunca nos deixou. Então ele encarnou, ele se fez homem. Por que ele se fez homem? Para mostrar para cada um de nós que é possível tudo aquilo, todas aquelas pérolas que ele nos deixou. Pérolas essas, informações essas, parábolas, que nos mostram o caminho da salvação que nós buscávamos na época. Quando se fala em salvação, através das Escrituras, nós, encarnados, achávamos que salvação era nos livrar dos nossos algozes, nos livrar dos Césares, dos imperadores romanos da época. Mas não é isso que Jesus nos quis trazer, essa informação. Ele quis nos mostrar o caminho real da nossa essência espiritual, que aí está a nossa salvação. Porém nós, sim nós, porque reencarnacionista que somos, sabemos que estávamos na época de Jesus. Se não estivéssemos encarnados, alguns de nós estávamos no mundo espiritual, vivenciando uma egrégora de momento, onde existia a tendência da ignorância, que é o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, buscando poder, ou a salvação de forma agressiva, revolucionária, ou então pelas forças do bem, que são aqueles cristãos que buscavam a paz, o amor, o respeito, o perdão, como Jesus estava ensinando na época. E nós estávamos lá, ouvindo Jesus, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual, porque todos nós sabemos que os nossos pensamentos são energias, ora é energia, ora é forma através de partícula, e tudo que pensamos, sem exceção, gente, tudo que pensamos fica plasmado à nossa volta e, em consequência, conectado com as forças que são afins. Isso chama-se a lei da atração. Então, naquele momento em que Jesus estava conosco, ele tentou nos mostrar o caminho, tentou nos salvar. Alguns esperavam o Messias, o revolucionário, queria dizimar os romanos e levar seu povo à salvação. Outros compreendiam através das Escrituras que ele seria o Messias para trazer amor e nos mostrar um mundo
de paz, de harmonia e de felicidade, a terra prometida. Porém, nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus, mesmo nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, nós não entendemos a mensagem de Jesus. Hoje existe uma vertente que continua lutando pelo poder, pelas conquistas, pela opressão, achando que o poder é a forma de salvação do seu físico, da sua vida material, mas se perde na sua essência espiritual. Porque nós, toda a criação, sem exceção, é a imagem e semelhança do Criador, ou Criador, como eu sempre gosto de me lembrar e transmitir isso. Porque todos nós, sem exceção, quase 30 bilhões de espíritos na psicosfera terrena, onde hoje estou encarnado, todos nós somos amorosos, fraternos, solidários, justos e bons. Nós somos, mas a grande maioria ainda não está dessa forma. Permitimos que as nossas sensações, as nossas emoções, nossas frustrações, nossa baixa estima, nossa insegurança, faça com que a gente saia do nosso processo evolutivo. Existe apenas um fatalismo determinado por Deus, pelo Criador, a todas as suas criaturas, um apenas. Todos, sem exceção, todos nós seremos felizes um dia. Cada um ao seu tempo, é verdade? Porque o meu tempo quem faz sou eu. É um engano muito grande achar que eu posso determinar o destino de alguém, que eu possa determinar ou influenciar o projeto de alguém, a não ser que esse alguém me permita. O único projeto verdadeiramente na qual eu posso manipular, interferir, é o meu, do Newton Júnior. Eu posso fazer isso, a qualquer tempo, a qualquer momento. Mas e meus erros passados, o que eu fiz de errado? Como é que fica isso? Eu tenho que me punir. Existe um conceito neuropsicológico que nós chamamos, terapeutas, nós chamamos de culpa-recompensa. O que significa isso? Se eu cometo um erro inconscientemente, muitas vezes sem perceber, se eu cometo um erro, eu tenho que ser punido. Isso é uma crença limitante que nós trazemos da nossa ancestralidade, principalmente religiosa. Eu tenho que ser punido, mas como ninguém nesse universo, nenhuma criação, nenhuma criatura é punido pelo Criador e por todos aqueles que o representam. O que acontece? Nós criamos autopunição. Muitas vezes chegamos a nos sabotar para podermos pagar o erro cometido. E essa autossabotagem nos tira do nosso verdadeiro vetor, porque nós estamos nesse momento aqui no planeta reencarnado, porque temos um projeto reencarnatório que nós construímos e aprovado pelos amigos espirituais, pelos protetores, guardiões, não importa o nome que a gente dê, mas são amigos que nos amam e querem o nosso próprio bem, e nos ajudam nesse projeto, e nós nos sentimos felizes no mundo espiritual, com essa oportunidade de desfazer aquilo que nós não devíamos ter feito numa encarnação anterior, e fazer aquilo que não fizemos, e nós tornamos ansiosos, seguros que vai dar tudo certo, mas aí vem o véu do esquecimento, e com o véu do esquecimento,
vem à tona as nossas reminiscências. O que vem a ser as nossas reminiscências? São as nossas tendências. Todos nós somos seres tendenciosos, porque sentimentos, emoções que nós trazemos ao longo de todo o nosso projeto, de vários projetos reencarnatórios, por várias reencarnações, eles estão presentes dentro de nós. E muitos deles nós temos que simplesmente remover, pulverizar, desintegrar. Vou dar exemplo para vocês, que vocês possam me entender. Públio Lentulus, um senador orgulhoso, vaidoso, que poderia, talvez, ter interferido na crucificação de Jesus. Poderia. Pode ser que sim, pode ser que não. Teve a oportunidade? Teve a oportunidade. Se encontrou com Jesus nos momentos mais difíceis, piores momentos da sua vida, de senador orgulhoso, poderoso. Quando sua filha, Flavinha, estava à beira da morte, provavelmente uma pneumonia. Naquela época não tinha penicilina, então ficar gripada era um problema. Normalmente quando se pegava uma gripe, morria-se, naquela época. E nesse momento de angústia, o único momento que esse senador orgulhoso, poderoso, se rendeu à dor, foi com a sua filha. Todos nós sabemos a importância de um filho. A gente sofre por eles, muitas vezes, tenta até, se me fosse permitido, estar no lugar dele. Eu daria minha vida pelos meus filhos. E é o que o senador pensou na época. E a sua esposa, que já acreditava em Jesus, já o tinha visto, pediu a ele, implorou a ele, que fosse encontrar o Messias, porque sabia que ele poderia salvá-la. Mas como eu, um senador, falar com um profeta? E, na minha opinião, realmente é uma fraude. Jamais faria isso. O que o povo pensaria de mim? Falar com um profeta, um homem do povo? Não, não irei. Porém, Flavinha, nos seus últimos momentos, ele desesperado, chega para ela e fala: peça o que você quiser, minha filha, qualquer coisa, e eu te trarei, qualquer coisa, eu tenho esse poder, eu sou um senador, qualquer coisa, minha filha, eu te quero ver saudável. E ela pediu: eu queria que o Senhor falasse com Jesus, com o Messias, com o Rabi, para me curar. Ele na hora levou um choque, mas ele, como senador, além de ser a filha dele, que faria qualquer coisa verdadeiramente por ela, como senador não poderia voltar atrás. Fato é que um pouco antes, vocês podem ver isso no livro, um rapaz, sem querer, apedrejou a esposa. E ele o prendeu, mas foi sem querer, não foi de propósito, mas naquela época não tinha isso. E ele o prendeu, no final ele descobriu que tinha sido um acidente. Mas ele não podia voltar atrás, era um senador. E deixou esse jovem durante décadas na cadeia, porque não podia voltar atrás. Não por isso, mas com certeza pelo amor que ela tinha à filha, foi buscar Jesus, procurar Jesus, sabendo ele que seria uma perda de tempo, ora bolas. Esse profeta era uma fraude, já haviam dito para ele. E ele foi de encontro a Jesus. Mas como? Onde encontrá-lo? De que forma encontrá-lo?
E ele pensando, ao entardecer, ele ouviu uma voz, sentou em uma pedra para descansar, e ouviu uma voz: senador, que queres de mim? Quando ele olhou para o lado, era o mestre, era o rabi. Vamos pensar aqui, como foi esse diálogo? O senador romano falava grego, Jesus em hebraico. Alguns dizem que foi telepaticamente. E nesse momento, quando ele olha e vê Jesus, ele não fala nada, ele só ouve e começa a chorar. E Jesus conversa com Públio, e no fim da conversa, ele termina dizendo: senador, eu sei que agora tu choras, mas sei também que teu orgulho prevalecerá quando estiveres em teu reino. Mas uma semente foi plantada em teu coração. E ele: vá, tua filha está curada. E ele deixou o senador ali, como todos nós, simples, e partiu. O senador volta, confuso, que não conseguiu falar nada. Como? Ninguém nunca conseguiu me calar. A minha voz, afinal de contas, é a voz do império, é a voz do mundo da época. E quando ele chega em sua casa, a primeira pessoa a correr para abraçá-lo é sua filha Flávia. E aí ele chora muito, muito, junto com sua esposa Lívia. Muito. Porém, ao final dessa cena comovente, emocionante, que a gente até consegue imaginar, né? Lívia fala: então, conversaste com o mestre? Sim, conversei. Acreditas agora que ele é o Messias? Se ele é o Messias, eu não sei. Mas que não foi ele que curou minha filha, eu sei que não foi. Com certeza foi o ar, né? Porque dizia-se que naquela época, o ar da Palestina era um ar, não era um ar úmido, né? Era um ar mais seco e ajudava puro, além do rio, né? E ele não acreditou. Ele não acreditou. Porque tinha algo mais forte nele, é o que tem mais forte em nós, que muitas vezes nos impede de seguir aquilo que nós somos, de ser verdadeiro aquilo que somos, maravilhosos, amorosos, bons, justos. E foi o que aconteceu com ele. Porém, alguns milênios após, ele vem ser o tutor, o mentor de Francisco Cândido Xavier. Antes, é lógico, a gente sabe que houve várias encarnações, né? Mas o principal encarnação do nosso querido Emmanuel foi justamente a com Chico Xavier, que hoje, segundo o próprio Chico, está reencarnado para continuar a sua tarefa. Reencarnou em 2000, deve estar com 24 anos, não se sabe. Existem muitas coisas que dizem os locais, mas não se sabe ainda. Segundo o Chico, no estado de São Paulo, mas não sabe ainda quem é, né? Onde está, onde mora. Isso também pouco importa. Mas com certeza é uma continuidade desse trabalho maravilhoso que ele fez com Chico Xavier.
Mas, como eu disse, o que prevalecia em Públio Lentulus eram suas reminiscências, suas tendências, seu comportamento neuropsicológicos, com valores distorcidos. É o que acontece comigo e com muitos de vocês. Os nossos valores, as nossas tendências, as nossas reminiscências ainda estão contaminadas, intoxicadas, num pântano de ilusões, de que ter é muito mais importante do que ser. E aí nós nos abandonamos do nosso projeto reencarnatório que vai lapidar as nossas má tendências, removendo e deixando que esse diamante que existe dentro de nós possa brilhar à nossa volta, iluminar a escuridão de todos aqueles que vivem nessa escuridão de ignorância. E é nesse momento que nós estamos vivendo hoje, aonde se está fazendo ou está acontecendo uma das parábolas mais importantes que Jesus nos deixou: a semeadura, a separação do joio, que nada mais é do que uma erva daninha que destrói e às vezes mata, né? Os animais morriam quando se alimentavam. Ela é parecida com o trigo, mas ela é tóxica. Do trigo, que é o alimento da alma, é o que nos fortalece, nos leva até Jesus. E a nossa plantação do trigo pode alimentar aqueles à nossa volta, que são primeiramente os nossos familiares, e os que nos convivem, os nossos familiares espirituais, que são aqueles que convivem à nossa volta. Pode ser um amigo, um parente, pode ser um patrão. Então, nesse momento que nós estamos vivendo essa separação do joio e do trigo, porque nós estamos à vontade, nós sabemos disso. A criminalidade não é combatida, a imoralidade muito menos, a ganância principalmente, a luta pelo poder está presente. E aonde que o Newton Júnior está em tudo isso? Pela lei da atração, estou aonde eu quero estar, eu decido. Se os meus pensamentos, se as minhas emoções, se os meus sentimentos são elevados a Jesus, ou se eu ainda busco Césares. Se eu escolho Jesus, ou se escolho Barrabás. Jesus, o que liberta a alma, nos mostra o caminho do Éden espiritual, ou Barrabás, que luta contra os algozes e nos oferece a terra da liberdade. Onde estamos nesse local? Aí eu posso pensar assim: eu estou de boa, né? Porque eu não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém, não roubo, né? Não faço nada disso. Será? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que no momento, quando eu vejo alguma coisa errada, qual é o meu olhar? É o olhar de juiz? De Pilatos? De Césares? Que dou justiça àqueles que são injustos? Ou sou aquele que tenta compreender o porquê ele está fazendo isso e que não é da minha conta? Porque é da conta de Jesus, porque Ele é o nosso modelo e guia, Ele é o exemplo. É da conta de Jesus me julgar os meus atos, talvez até me punir,
Como nós às vezes achamos, né? Porque eu vejo na internet alguns absurdos como Jesus está chegando após demonstrar uma catástrofe, uma tragédia, onde pessoas sofrem, choram, e dizem é porque Jesus está chegando. Nesse momento, será que Jesus, que nos respeitou e nos respeita o tempo todo, como aquela mulher dito adúltera, aonde ele impede psicologicamente, magneticamente, que seja apedrejada, e levanta essa mulher e diz para ela: eu também não vou te julgar, eles não te julgaram, eu também não te julgarei. Poderia, né? Estou traduzindo aqui, mas não vou te julgar. Mas o que Jesus fala a ela, no final, é mais importante, que ele olha para ela e fala assim: vá e não peques mais. Estarei sempre contigo, a todo momento, o momento que precisares, mas não endosso o que estás fazendo. É o que ele faz conosco, gente. Ele nos ama, nos protege, nos orienta e nos dá a oportunidade o tempo todo, mas ele não endossa o que estamos fazendo. Não endossa, mas respeita. Do átomo ao arcanjo, todos seremos felizes, porém, cada um ao seu tempo. O maior dos criminosos, os maiores dos imorais, estará junto conosco nesse Éden de felicidade, contribuindo para que outros que estão passando pelo que eu passei, pelo que ele passou e descobriu como resolver, orientá-los. São os grandes mentores do universo.